Entrevista. Já tem gente até falando que no Brasil o impacto disso aí, a curtíssimo prazo, vai ser gasolina a R$ 10, botijão de gás aumentando de novo, e o setor agroindústria também enfrentando problemas em decorrência de uma possível escassez de fertilizante. Eu gostaria, Zé Maria, que você me analisasse, como alguém que é especializado, que já foi do Conselho Administrativo da Petrobras, que me analisasse como é que estamos diante dessa situação, Zé Maria. Então, Roberto, o que nós temos assistido pela mídia, parcela significativa da imprensa do nosso país, é uma demonização da Rússia por conta da guerra. Lógico que eu não sou a favor da guerra, você não é a favor da guerra, ninguém é a favor da guerra porque ninguém ganha. E nós sempre defendemos o diálogo como alternativa a você buscar soluções. Mas o que está acontecendo nesse conflito é que a Rússia, o Putin, ao jeito dele, ele está defendendo, ele é um nacionalista, ao jeito dele. Porque ele não aceita que a Ucrânia passe a fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela passando a fazer parte desse tratado, os Estados Unidos vão poder colocar os seus mísseis ali, mirando para a Rússia, né? E também a Ucrânia é um país onde passa uma parcela importante dos gasodutos russos que abastecem a Europa, principalmente a Alemanha. Então, dito isso, quer dizer, eu volto à minha primeira afirmação, ao jeito dele, que eu discordo, né? O Putin está defendendo a Rússia, os interesses da Rússia. Aqui no Brasil, lamentavelmente, o nosso governo ele não se preocupa em momento nenhum em defender os interesses do Brasil. E aí eu entro na questão dos fertilizantes. Veja você que nós poderíamos ser autossuficientes na produção de fertilizantes nitrogenados. Nós temos as matérias-primas principais, que é o petróleo e o gás. Os fertilizantes, para aqueles que estão nos assistindo, eles são vitaminas que você coloca no solo para poder a planta crescer, germinar e dar frutos. E eles são principalmente utilizados na plantação de milho, na plantação de feijão, na plantação de arroz, de cana-de-açúcar. E o Brasil, ele abriu mão, desde o governo Michel Temer até agora, abriu mão de ser autossuficiente na produção de fertilizantes nitrogenados. Nós estamos falando de soberania alimentar. E o Brasil passou a ser um grande importador de fertilizantes da Rússia. Com a guerra, não tem importação de fertilizantes, né? A Rússia, obviamente, vai priorizar o seu consumo, a alimentação do seu povo, o preço dos fertilizantes vai disparar, o preço do barril do petróleo já está batendo quase 130, ontem deu uma recuada, e isso tem impacto aqui no nosso país, porque a atual administração da Petrobras e o governo federal praticam uma política equivocada de realinhamento do preço dos derivados, dos combustíveis, da gasolina, do gás, que se atrela ao dólar e o custo do barril internacional. Aí você veja, Roberto, e aquele que nos assiste, quer dizer, a Petrobras hoje, graças à competência da mão de obra, da sua engenharia, que nós a duras penas recuperamos, a Petrobras produz petróleo a quase $6 o barril. Está produzindo um custo mais baixo do que na Arábia Saudita. E, no entanto, ela pratica uma política que atrela aos $130, que é o mercado internacional. Então, isso é um crime para a nossa população e que traz efeitos imediatos. Nós vamos sentir isso no bolso, já estamos sentindo.
Porque quando você tem fertilizantes mais caros, obviamente o preço do alimento vai ficar mais caro. Alimento ficando mais caro, a inflação vai subir. A inflação subindo, corrói o salário do trabalhador. É menos comida no prato, na mesa das famílias do nosso país. Então esse é um equívoco. Nós tínhamos 3 fábricas de fertilizantes. Nós tínhamos a fábrica em Sergipe, uma fábrica na Bahia, uma fábrica lá em Araucária, no Paraná. Estávamos 80% da fábrica do Mato Grosso pronta para ser entregue. Íamos construir uma fábrica de fertilizantes nitrogenados em Uberaba, e tudo isso foi por água abaixo. Tudo isso foi por água abaixo, e hoje nós somos completamente dependentes de fertilizantes importados. Zé Maria, deixa eu entender aqui, o pessoal está no rádio nos ouvindo, você que está nos ouvindo aí na 104.9 FM, Rádio Líder FM, eu estou conversando com Zé Maria Rangel, do Sindipetra NF, diretor do Sindipetra NF. Deixa eu ver aqui se eu entendi, para que também os nossos ouvintes de rádio eles entendam melhor. Você está dizendo que a Petrobras, ela produz petróleo a um custo de $6, isso mesmo no pré-sal, para que eu entenda aqui, é um custo mais barato que a Arábia Saudita, porque o pré-sal, nós estamos falando de uma profundidade no mar, assim, de inimaginável para quem nunca mergulhou. E a Arábia Saudita extrai petróleo no solo, praticamente. Gostaria que se é isso mesmo, é $6 o petróleo extraído, o barril no pré-sal? Isso, sem o pagamento dos encargos dos tributos. E por que é esse custo, Roberto? É importante essa pergunta que você me faz, para as pessoas entenderem. Quando a gente fala o pré-sal, né, a geologia, ela trabalha de baixo para cima. Então, você tem hoje, quando você perfura um poço de petróleo, você tem o solo, depois você tem, que nós descobrimos, uma camada de sal, e depois você tem mais uma camada vamos dizer assim, de areia. Então, por isso que a gente fala pré-sal, porque é de baixo para cima. E esse custo, Roberto, ele se dá é muito simples explicar. Um poço do pré-sal, ele produz hoje algo em torno de 40 mil barris de petróleo por dia. E um petróleo de excelente qualidade, muito fácil de ser refinado. Então, quando você produz, por exemplo, tinha poços aqui na Bacia de Campos que produziam 5 mil barris por dia, 6 mil barris por dia, 10 mil barris por dia. Um poço do pré-sal produz 40 mil barris de petróleo por dia. E por isso que o custo de produção ele cai tanto, é por conta da produtividade dos poços do pré-sal. Mas é fantástica. Agora, outra coisa que você também falou aqui, e eu estou querendo aqui fazer um encadeamento para que as pessoas, os nossos ouvintes aqui também, eles consigam pescar isso aqui, porque além do preço da cotação do barril do petróleo, essa paridade que é feita aí com a cotação internacional do barril, que é um componente que reflete no aumento no preço dos combustíveis e também dos alimentos, você está nos dando aqui um outro componente, que com o fechamento dessas fábricas aqui de fertilizantes da Petrobras, nós estaremos mais dependentes, ou estamos mais dependentes da importação de fertilizantes no momento em que o maior exportador de fertilizante, ou os dois grandes exportadores, eles estão impedidos de exportar. Então isso aí também se reflete numa carestia absurda. São dois componentes que estarão refletindo no custo de vida dos brasileiros a partir desse momento. É correta essa análise, meu caro Zé Maria? Com certeza, a sua análise está correta, está perfeita. Quer dizer, nós temos o preço com o conflito lá na Ucrânia, tanto o petróleo, né, como os fertilizantes, o preço deles vai disparar. E isso tem reflexos imediatos aqui no nosso país, que, volto a dizer, abriu mão de ser autossuficiente, tanto na produção de fertilizantes,
como na produção de derivados, gasolina, gás, diesel, como também na produção de petróleo. Isso é imediato. Quer dizer, o barril ontem, ele bateu, volto a dizer, ele chegou quase a 130, deu uma recuada, porque existe, inclusive eles estão em reunião hoje tentando selar a paz, existe uma possibilidade de, quando você tem uma reunião, de se chegar ao entendimento. É o que todos nós esperamos, quer dizer, porque, volto a dizer, nenhum de nós concorda com a guerra. Não é um cenário, eu diria que, imediato. Agora, só para as pessoas também terem uma noção, né, volto a falar na questão da demonização que estão fazendo por parte da Rússia. Os Estados Unidos, nos últimos anos, fez 48 intervenções militares. Nessas 48 intervenções militares morreram mais de 3 milhões de pessoas. Nessas 48 intervenções militares, nós tivemos mais de 6 milhões de pessoas refugiadas. Então, que as pessoas procurem informação em veículos que de fato informem. E não a gente fique aí ao bel prazer, um monte de gente achando, e a mídia, uma parte da mídia do nosso país, né, colocando os Estados Unidos como o bonzinho da história. Não tem essa de bonzinho, né? Os Estados Unidos têm interesse, os Estados Unidos está por trás dessa guerra. E aí, por quê? É importante que as pessoas saibam. Eu tenho falado isso há muito tempo, Roberto. Por mais que o mundo todo procure fontes limpas de energia, o petróleo vai ser ainda a principal matriz energética do planeta há muitos anos. Então, hoje, o principal fornecedor de gás para a Europa, nós estamos vivendo um inverno rigoroso na Europa. Você já imaginou o que acontecerá se a Rússia cortar o gás da Alemanha e da Europa? Nós vamos ter alemães morrendo congelados, porque não tem hoje no mundo nenhum país que possa suprir, e nenhuma outra matriz energética para suprir a fonte de energia que a Alemanha tem, que é o gás da Rússia. Então, se a Rússia cortar o gás para a Alemanha, nós vamos ter alemão morrendo gelado. E o interessante observar, sabe, Zé Maria, é que os Estados Unidos falam de ocupação da Ucrânia, mas ao mesmo tempo não explica o que ele está fazendo dentro da Síria, dentro dos postos de petróleo da Síria, sem autorização de ninguém, invadiu aquilo lá, pretexto combater militantes terroristas, e não foi convidado pelo governo da Síria. Então, assim, aí você vai para o Irã, vai para o Iraque, Afeganistão, você vai vendo tudo isso aí que eles vão invadindo. Vão invadindo, não pede autorização a ninguém. Agora, Zé Maria, nós estamos no mês de março, que é o mês do dia, é o mês internacional da mulher. O Dia Internacional da Mulher foi festejado no dia 8 de março. Dia 8. E o Sindipetro tem umas campanhas que eu gosto muito, umas campanhas solidárias. Tem um rapaz, eu entrevistei ele há pouco tempo aqui, que ele montou a ONG Petroleiro Solidário, estava indo para Petrópolis, no dia que eu entrevistei, com a caminhonete cheia de comida, para doar às vítimas da tragédia em Petrópolis. Esse rapaz está até num processo contra a Petrobras, tentando retomar, porque foi demitido por ser solidário. É a primeira vez que eu vejo isso na vida. Mas o Sindipetro agora está lançando uma campanha também de combate à pobreza menstrual. Como é que é essa campanha? Olha, Roberto, é uma campanha que a gente visa trazer à tona um debate que ele é escamoteado, que nós temos muitas mulheres no nosso país que sequer têm dinheiro para comprar um absorvente. Né? Então você veja que hoje, uma em cada 4 mulheres que estudam, elas deixam de ir à aula porque não tem dinheiro para comprar absorvente no seu período menstrual e ficam envergonhadas. E não tem condição de ir à escola, né, no seu período menstrual, porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Nós temos o fato de que nos presídios não são fornecidos absorventes para as detentas. A detenta que quiser que seus familiares levem.
Então, essa campanha que o sindicato está fazendo, especificamente no mês de março, mês que é dedicado a gente chamar a atenção do quanto que as mulheres têm que lutar no seu dia a dia para poder ter igualdade. E eu falo sempre, Roberto, que o movimento feminista ele é um movimento que visa igualdade. As mulheres querem ter os mesmos direitos do homem. Quando você fala do machismo, o machismo ele visa a superioridade. Então, por aí a gente já vê a diferença. Então, essa campanha do sindicato, ela visa chamar a atenção de um assunto que está na ordem do dia, que é a pobreza menstrual. Foi votado um projeto na Câmara e vetado pelo Bolsonaro. Eu não sei nem, confesso que eu não sei nem se já foi votado o veto, né? De distribuição de absorvente para aquelas pessoas que notadamente têm a pobreza menstrual, não tem recurso para comprar o absorvente, aquelas mulheres. E eu tenho certeza, os pontos de doação, eles são ou na nossa sede em Macaé, na rua Tenente Rui Lopes Ribeiro 257, ou aqui na Delegacia Sindical de Campos, que é na Avenida 28 de Março, 485. E a gente espera que essa campanha nós tenhamos êxito e consigamos, mais do que as doações, a gente chamar a atenção e sensibilizar a sociedade para um tema, um assunto que é escamoteado, é escondido, mas que faz parte do nosso dia a dia. Zé Maria, eu tenho uma pergunta aqui da Edith, ela é da cidade de Quissamã. Ela quer saber o seguinte, ela disse que lá não tem sede Sindipetro, mas a sede mais próxima para ela é Macaé. Se as pessoas que estão necessitadas no entorno de Macaé, aí eu presumo também de Campos, se as pessoas indo à delegacia sindical ou chegando à sede sindicato, elas conseguirão também, ou tem que ser moradores da cidade? Não, qualquer pessoa pode chegar na sede lá e doar. Não precisa ser morador da cidade, não. Se quiser doar, é só lá e doar. Né? Vai lá, aí a distribuição... E a distribuição disso, como é que vai ser feita? A distribuição, Roberto, primeiro nós estamos, e aí eu vou te dar aqui esse furo, né? Nós estamos tentando, Campos tem um presídio feminino, nós estamos tentando fazer essas doações ao presídio feminino em Campos, né? Temos que, obviamente, pedir autorização à diretora do presídio, que obviamente vai pedir autorização aos seus superiores hierárquicos. Nesse programa que nós fazemos do Petroleiro Solidário, 95% das pessoas que vão buscar as cestas básicas são mulheres. Então, nas cestas básicas que nós doamos, nós vamos passar a incluir também absorventes higiênicos e, obviamente, algumas pessoas, algumas mulheres que estejam passando por esse problema, se chegar à sede do sindicato, tivermos as doações lá, elas serão contempladas com os absorventes também. Perfeito. Zé Maria Rangel, diretor do Sindipetro, muito obrigado aqui pela sua participação no programa Direto da Redação, Zé Maria. Eu que agradeço, Roberto, esse espaço sempre democrático que nos é dado para a gente trazer aqui à tona debates que muitas das vezes são escamoteados por uma parcela significativa da imprensa aí do nosso país, da nossa cidade. Grande abraço, saúde e paz aí. Muito obrigado. Está aí a participação do Zé Maria Rangel, que é diretor do Sindipetro NF. Boa essa...